Deixa eu te falar algo aqui sobre a natureza. Você já observou as borboletas, não é verdade? Além das suas cores variadíssimas, lindas, você observa que na asa da borboleta tem algo que parece com um olho. E ele está colocado ali, Deus o colocou, para que a borboleta pudesse se proteger dos seus algozes, dos seus predadores. É uma farsa, mas uma farsa, vamos dizer assim, benigna, porque é para preservar a integridade desse animalzinho tão bonito, desse inseto, que é a borboleta. Não é verdade? Bom, os Estados Unidos, e aí, tendo por trás deles a família Illuminati, as 13 famílias, eles sempre usaram essa tática também. Só que não é, na verdade, para defesa, é para o ataque. Não é com a intenção boa, é com a intenção ruim. Para você ter uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, usaram tanques infláveis de borracha para iludir o inimigo de que estava sendo feita uma invasão terrestre, quando na verdade a invasão era de outra forma, em outro lugar. E tem tantas farsas que eles promovem desse jeito. Nessa própria guerra da Segunda Guerra Mundial, os tanques iam para frente da batalha e passava aquela tropa de tanque de manhã. Quando era mais tarde um pouquinho, eles voltavam por outra rota e voltava de novo pelo mesmo caminho para parecer que era outra tropa de tanques atacando. Os Estados Unidos sempre quis mostrar uma força que, na verdade, eles não têm. Os filmes de Hollywood, olha quantos heróis eles têm. Não vou nem contar que são inúmeros, né? Mas vamos lá, Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Batman e Robin, Superman, e não vou contar mais não, que é muito. Não é verdade? Aquilo, tudo é para, no subconsciente nosso, ficar a informação guardada de que eles são superpotentes, que eles são os maiores, os melhores. Mas, na verdade, não é assim. E a farsa do Homem da Lua, um grande construtor de foguetes, ele definiu muito bem. Ele disse, se não pode fazê-lo, falsifique-o. Quando a União Soviética lançou o primeiro satélite Sputnik, em 1957, havia preocupação por parte dos Estados Unidos de que a União Soviética já havia refinado as suas técnicas espaciais. Também quando puseram o primeiro animal em órbita da Terra e depois o primeiro homem no espaço, e logo fizeram a primeira caminhada espacial, a primeira tripulação de 3 e as primeiras naves simultaneamente orbitando a Terra, a preocupação americana se converteu em medo e logo em horror, ao ver como seu inimigo comunista conseguia tudo isso primeiro. People assumed that the nation that won the space race would win the Cold War. We defined that as being first to the moon. E era impossível ganhar os soviéticos na corrida espacial, a qual na verdade era uma carreira de armamento tecnológico. O que poderia fazer? Como poderia a América conceber a ameaça de um armamento superior? What actually happened in my mind is that during the 60s, they said if you can't make it, fake it. Através da história das rivalidades e das guerras, astutos generais ante os exércitos de seus rivais têm usado as mentiras e a desinformação como método para lograr vitória. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, colunas de tanques infláveis foram colocados em lugares longes para ocultar as forças alemãs da verdadeira invasão aérea. O sistema de defesa espacial contra mísseis foi alterado para parecer mais avançado do que na realidade era. E a ideia disso tudo era enganar a União Soviética sobre a rapidez da resposta militar dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. E certamente não era possível enganar somente os russos sobre a capacidade de defesa americana nos anos 60. As mentiras atingiam também 200 milhões de americanos naquela época. Isso poderia fazer aquela população crer que os Estados Unidos tinha capacidade de ir à Lua. Todos deveriam crer nisso. Além do mais, o orgulho da nação americana estava em jogo, sem mencionar o crescente mal-estar que ocorria em todo o país. Havia um governo que tirava dezenas de milhares de vidas em uma guerra arranjada no Vietnã cheia de contradições. E além disso, o programa Apollo havia gastado já bilhões de dólares. E se viesse a falhar com todo esse investimento, seria um gosto amargo na boca de todos os contribuintes americanos. O custo do programa, cuja única meta era de ser o primeiro a colocar uma bandeira no solo lunar,
seria de 135 bilhões de dólares, o que equivaleria à quantidade de uns 9 bilhões de dólares, que seria para os privilegiados contratistas, escolhidos por seus amigos da NASA. E se a máquina na realidade só chegasse à órbita terrestre como as missões anteriores haviam feito, então tudo teria se acabado e a funcionalidade dos demais componentes seria irrelevante. 135 bilhões de dólares alimentariam a 2 milhões de pessoas por toda a sua vida. Também se poderia comprar 2 milhões de casas. Então, como manter o segredo por tanto tempo? Exatamente um ano antes da primeira missão à Lua, a NASA lançou o Tetra satélite, desenhado especificamente para simular dados de voo procedentes da Lua. Ele era utilizado para que a equipe da Terra pudesse simular a aterrissagem. Muitos astronautas fizeram simulações, e essas simulações seriam utilizadas caso no voo real houvesse falta de comunicação com a Terra. Se houvesse necessidade, uma dessas simulações seria utilizada no momento verdadeiro do voo, com algumas pequenas variações. Seriam transmitidos ao satélite para logo retransmitir a Houston como se fosse direto da nave. Inúmeros computadores e seus operadores receberiam informações emanadas diretos do satélite. Incluiria falsas informações da nave como altitude, combustível, como se ela realmente estivesse descendo sobre a superfície da Lua. E se os soviéticos conseguissem encontrar a verdadeira posição da Apollo 11, seria como encontrar uma agulha num palheiro. É certo que o programa Apollo estava muito setorizado. Havia vários centros de provas e fabricações por todos os Estados Unidos. E na verdade somente umas poucas pessoas tinham visão global do conjunto. Todas as fotos, sons e imagens que eram distribuídas ao público eram estritamente controladas pelo governo americano e examinadas previamente. Logo após analisadas, eram disseminadas, sem revisão, até agora. The astronauts were launched with the Saturn V. Then, in order to account for their disappearance, they simply orbited the Earth for 8 days. And in the interim, they showed these fake pictures of the astronauts on the moon. But on the 8th day, the command capsule separated from the vehicle and descended to Earth, as of course was shown in films. No próximo segmento você vai ver algo interessante. As provas de que o homem foi à Lua são as provas de que o homem não foi à Lua. E o que há nas fotografias? O que nos dizem? Essas fotos são as mesmas que circulam ano após ano em toda a comemoração de aniversário da viagem do homem à Lua. Acredita-se que são dos primeiros 60 minutos da viagem lunar. Embora pudessem ter tirado muito mais fotos para cobrir todo o expediente. Surpreendentemente também há escassez de fotos do pioneiro-chefe da missão Neil Armstrong. O maior feito da história da humanidade e também do homem que deu o primeiro passo, fazendo eco em todo o mundo, criando uma nova era científica, só tinha uma foto de corpo completo na Lua, e assim mesmo, de reflexo. Quem sabe por temer ser culpado caso alguém viesse a descobrir a farsa. Ou talvez tenha esquecido de avaliar a autenticidade do evento. A sua assinatura está gravada nessa placa do governo federal. E de fato, mais de 40 anos se passaram desde as primeiras conferências da NASA à imprensa e as ocasionais aparições dos aniversários do feito, onde apenas algumas poucas perguntas foram permitidas. Nunca foi dada uma entrevista diante de uma câmera. A ninguém. Nunca. The reason I believe that NASA and the government faked the moon landing was basically it was technically impossible to do it. And they simply had to come up with some sort of alternative that they felt the public would believe. Partindo de um ponto de vista analítico, as anomalias fotográficas têm que se compreender baseando-se em iluminação e sombra. O mais singular de tudo é quando os objetos são iluminados apenas pela luz do Sol, como deveria ter sido na Lua. Depois de tudo isso, as equipes de iluminação no solo eram pouco práticas. Então todas as sombras, as margens das cenas deveriam ser paralelas entre si.
e jamais estariam cruzadas, como mostra esse exemplo. Nestas fotografias pouco conhecidas obtidas de uma base de dados auxiliar da NASA, fica bem claro que as cenas foram iluminadas por luz artificial. Estas sombras que apontam em diferentes ângulos são evidências de que se utilizava uma segunda fonte de luz. Além disso, o Sol jamais causaria uma silhueta de brilho como essa no círculo. Somente uma luz artificial atrás do objeto da sombra poderia causá-la. Outra vez, sombras que se cruzam e outra zona de brilho atrás da silhueta. E mais uma vez. E outra vez. É simplesmente inconcebível que essa foto se houvera sido tirada com a luz do Sol na Lua. Aqui as sombras se mostram escuras como piche. E sem nenhuma dúvida, aqui completamente na sombra, o astronauta se ilumina como uma árvore de Natal. Como pode ser isso? Ou essa, tirado do lado de sombra do módulo lunar. Nesta ampliação de uma foto da Apollo, uma pedra, provavelmente feita de papel cartão, pela dobradura aqui mostrada, está caracterizada pela letra C. Em publicações posteriores da mesma foto, a letra desapareceu, provavelmente editada. Aqui essa cruz que serve de guia e é gravada diretamente no negativo do filme e que deveria, portanto, aparecer na frente dos objetos fotografados, observe que ela aparece atrás do objeto que foi fotografado, claramente evidenciando que houve uma manipulação fotográfica. No módulo lunar visto atrás do astronauta, claramente alguém se esqueceu de criar uma cratera debaixo do motor, já que ele tem 10.000 libras de força de empuxo. Já que essa cratera foi uma das preocupações da NASA nas provas feitas em terra. The fact that there's no blast crater under the LEM is one of the most conclusive pieces of evidence that I find supporting the hope. A NASA temia que o módulo viesse a cair dentro de uma cratera que ele mesmo criaria quando descesse. E nessa ampliação parece que o módulo lunar apenas foi posto em cima. E observamos que não há um só grão de poeira lunar sobre a pata do módulo. To have a powerful rocket engine blast the surface of the moon, blasting away all of the dust, and then find footprints surrounding the lunar lander, that to me would be an impossibility. E o que aconteceu com as estrelas? Na Lua e sem atmosfera deveria ser um espetáculo impressionante as estrelas. E sem dúvida, nenhuma rara vez foi mencionada, nunca, por nenhum dos astronautas em nenhuma das missões. É claro que criar um mural com todas as constelações devidamente colocadas em seus respectivos lugares no céu, sem dúvida seria impossível de realizar com exatidão. Um simples astrônomo amador competente poderia ter detectado o menor erro nas medidas. A resposta? Não tocar no assunto das estrelas. Jamais. Na conferência de imprensa realizada imediatamente após a missão, essa foi a única pergunta a qual Neil Armstrong respondeu com falta de memória. Could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. I don't remember seeing any. Anos mais tarde, sem constrangimento algum, Michael Collins recordaria haver visto as extraordinárias estrelas descrevendo em seu livro Expedições à Lua. Parecia que a sua memória melhorava quanto mais velho ele ficava. Já que levaram 3 veículos à Lua, por que jamais levaram um telescópio? Se houvessem levado um telescópio, poderiam observar o longínquo universo, muito além do que era conhecido na época. Se houvessem levado a Lua, certamente seria o melhor local para captar galáxias desconhecidas. O custo dos 3 veículos lunares em dinheiro do século XXI, cerca de 60 milhões de dólares. A unidade, mesmo tendo menos componentes que um Jeep. Onde ia todo esse dinheiro? E logo temos a bandeira balançada pelo vento. Que vento, se na Lua não tem atmosfera? Só podemos então crer que todas as missões, na verdade, foram encenações de estúdio, feito assim por medo de uma possível espionagem aérea por satélite de uma nação inimiga. As mochilas, desenhadas especialmente para um cesto da gravidade da Lua, deviam ser despojadas de um sistema de refrigeração
para permitir o movimento sem cair-se como peso. Com as luzes do estúdio tão próximas e oferecendo muito calor, criaria um acalorado astronauta por dentro.